Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos lá? Lembrando que junho é o mês do livro político, portanto, só vamos falar de livros políticos aqui no canal, tá? Mês passado falamos de Marx, esse mês falamos de livros políticos de todas as vertentes políticas, tanto de esquerda como de direita. Vamos lá então falar sobre Moral e Revolução do Leon Trotsky. Esse livrinho aqui. Mas primeiro, como eu falei para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e financie. Mas vamos lá então com Moral e Revolução do Trotsky. Qual é o objetivo de Trotsky nesse livro aqui? Uma coisa que é bem importante falar sobre Leon Trotsky é o seguinte: o Trotsky nesse período aqui já estava no exílio no México. O México foi o último estágio do refúgio do Trotsky, tá? Ele teve na França, ele teve no leste europeu, enfim, teve vários e vários lugares até se refugiar no México, onde ele foi assassinado. Mas o assassinato de Trotsky, goste você ou não do Trotsky, não é o nosso objeto de... Acho que foi Stalin que mandou fazer isso. Goste você ou não do Trotsky, não é nosso assunto. Então, vamos falar então sobre... o Stalin fez o microfone cair. Vamos falar então sobre o que o Trotsky vem falar nesse livrinho aqui. É um livro muito curto, muito interessante. Eu levei uns 10 dias para ler esse livro. Tá? Vamos falar então sobre Moral e Revolução pela editora Paz e Terra. Esse aqui é do ano de... ...1969. Tá? A tradução do Ottaviano De Fiori. Moral e Revolução. A nossa moral é a moral deles. No fundo de tudo, o Trotsky está falando isso. Qual o objetivo do Trotsky, afinal de contas, em falar nesse livro? Moral é um conceito bem subjetivo, bem vago. Por exemplo, uma coisa que para mim é moral, para outra pessoa pode não ser. Sei lá, quando eu era mais novo, muita gente falava para mim que pornografia era uma coisa imoral. Ou, sei lá, falar de depravação, por exemplo. De sexo assim gritado na rua, vamos supor, eu peguei o microfone e comecei a falar em alto e bom som na rua sobre sexo. Isso seria de forma esdrúxula. Isso seria uma coisa imoral, como nós vemos, quando eu fui educado, enfim, tive toda uma educação do qual me mostrou que isso era imoral. Nesse textinho aqui, o Trotsky ele vem falar justamente isso, de como que existe uma dualidade entre o que é moral e o que é considerado moral. O que se é moral? Como é que a moral é construída? A construção da moral é o pensamento que o Trotsky tem em mente. É aquilo que o Trotsky vem analisar. Por que tal coisa, por exemplo, é moral ou imoral? Vamos supor aqui, ele faz até um paralelo, por exemplo, entre o pensamento marxista e o pensamento dos darwinismo, É que eu não vou entrar no mérito, mas teve darwinismo social, não vou falar nisso, vou falar do pensamento puro do original do Charles Darwin. Para quem é religioso, por exemplo, o Trotsky, o pensamento tanto marxista quanto o pensamento do Darwin, do evolucionismo, por aí, são pensamentos que são imorais. Tá? Então, esses pensamentos são construídos a partir de um determinado interesse. Quando Trotsky escreve esse livro, por exemplo, Moral e Revolução, ele tenta analisar, por exemplo, como que é essa concepção de moral. Ou então falar
falar, sei lá, que os marxistas, os trotskistas e os stalinistas têm a mesma moral. Como todo mundo sabe, os trotskistas e os stalinistas são diferentes. Eles têm concepções de política e de mundo diferentes, né? Então, a intenção do Trotsky é falar e analisar qual o interesse por trás dessas pessoas que falam. Por exemplo, um liberal que não entende o pensamento marxista, né? Enfim, o marxismo, o stalinismo, o trotskismo, nenhum desses, a intenção deles é falar. Eu vou até citar aqui uma coisa que é interessante. Sei lá, o filme Curtindo a Vida Doidado. Todo mundo já viu esse filme. Passa exaustivamente na sessão da tarde, né? O pessoal está tomando banho para sair com a namorada. Aí de repente ele fala o seguinte, olha para a câmera e fala: você não tem que acreditar no comunismo, no seu queísmo, não sei o que, e qualquer outro ismo. Tem que acreditar em si mesmo, né? Esse tipo de coisa é um tipo de valor. É um valor político. Muita gente acha que é apenas altruísmo, que é só uma forma de autossuficiência, ou como é que é a coisa que chama? Ai meu Deus, esqueci agora. Enfim, mas o nome disso aí, o nome correto disso é neoliberalismo. Ai, que você vê neoliberalismo em tudo. Por que isso é uma moral liberal, por exemplo? Porque retira o contexto de uma sociedade e coloca no indivíduo. Então, se não tenho que crer numa sociedade, então eu creio em mim mesmo. Então eu individualizo a coisa. Tá certo? Então, aquele filme é uma propaganda pro Reagan. Isso é uma moral, né? Então, o Trotsky ele tenta analisar de como que é essa concepção de moral que nós temos e qual a forma, os interesses políticos dessa moral. Esse é o livro de hoje, é quinta-feira. Obrigado por você que acompanha nosso canal. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, financie. Lembrando que a gente não é monetizado, portanto, dependemos exclusivamente de vocês para poder levar esse conteúdo ao ar. Até o próximo. Os a lutar, os a vencer, vidas negras importam. Até o próximo. Tchau.